O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo a meu escravo: faze isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós demos início a esse ano litúrgico, esse ano novo litúrgico, que começa com o Advento, essa palavra que significa espera. A igreja ela está ansiosa, esperando a vinda do Senhor. Primeiro a gente vai também comemorar, como eu disse, o nascimento de Jesus, que foi a sua primeira vinda. E ele veio para dar a vida por nós e nos salvar. Depois que ele cumpriu toda a sua missão, ele subiu aos céus, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e deixou uma promessa, que ele vem buscar em um momento que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Ele virá buscar aqueles que se converteram, mudaram de vida e que são fiéis e que vivem numa vida constante de vigilância. Uma vigilância para não ofendê-lo, uma vigilância para amá-lo de todo o coração, uma vigilância para servi-lo. E esses, quando ele retornar e ele encontrar essas pessoas nessa atitude, ele vai levá-las para o céu, para conviver eternamente com ele. Então, nesse tempo, nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para o futuro. Então, a virtude teologal da fé, ela deve estar acesa dentro de nós. A fé que nos ajuda a acreditar em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E com essa segunda virtude, que é a virtude da esperança, Ele virá a qualquer momento. Mesmo que nós passemos por diversas situações de sofrimentos aqui nessa terra, a esperança vai nos dar força para dizer: tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar quando? Quando Ele vir. Mas quando Ele virá?
Nós não sabemos. Ele mesmo deixou isso claro. A qualquer momento ele poderá chegar. Então, as leituras do Evangelho e as leituras também, as primeiras leituras, elas estão todas voltadas para isso. E é preciso sempre colocar dentro desse contexto. Senão nós vamos fazer algumas meditações assim, né? O oficial aqui foi diante de Jesus e o homem ficou curado. E você vê que aqui a questão não está se gerando em torno da cura do homem, mas de um oficial pagão que foi atrás de Jesus para que Jesus pudesse curar o seu servo, que estava, o seu empregado, que estava de cama, sofrendo terrivelmente uma paralisia. Então veja, era um homem pagão. Então ele, no tempo de Jesus, o pagão era o que não adorava o Deus de Israel, era chamado de pagão. Ele era romano. Então era um romano que adorava os seus deuses lá. O que será que levou esse homem, em vez de ele buscar os deuses pagãos dele para procurar curar o empregado, o que levou ele a buscar Jesus? Então é sinal que a fama de Jesus estava se espalhando pela redondeza. Muitas coisas Jesus estava fazendo e isso chegou ao ouvido dele. Então nesse momento ele pode ter dito assim: vou atrás dele, porque se esse homem, pode ser Deus, ele está fazendo tanta coisa, vou pedir a ele. Então se abriu o que? Uma luz da verdade, da inteligência desse homem que era um pagão, e que agora ele se volta e diz: esse homem aí pode curar o meu empregado. Então ele vai lá e já chama Jesus de Senhor. Não é qualquer pessoa. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Senhor, o meu empregado está de cama. O Senhor pode curar ele. Jesus disse: eu vou curar. E na hora que Jesus disse: estou indo na sua casa, ele sabia muito bem que um judeu não podia entrar na casa de um pagão. Por isso que ele fala, né? Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. O Senhor não pode entrar na minha casa. Um judeu não entra na casa de um pagão. Aí Jesus olha para esse homem e diz assim: em Israel, ou seja, no meio dos judeus, que deveria ele encontrar pessoas indo para ele e vendo nele, enxergando nele o Messias, o esperado, ele diz que ele não encontrou. Ele vai encontrar justamente num pagão. Aí Jesus se entusiasma, né? Eu não encontrei em Israel. Vocês veem, né, que na medida que nós vamos lendo os evangelhos, o que é que nós percebemos? As autoridades religiosas que poderiam perceber em Jesus o Messias esperado, eles não veem. E o que é que eles queriam fazer? Matar. Agora um pagão chega e fala uma coisa dessa. Jesus fica admirado. Ele encontra a fé naquele homem. Aí desperta, né, em Jesus assim, aquela esperança de dizer assim: olha, muitos virão. Aqui que é o ponto importante para o evangelho de hoje. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Oriente, Ocidente, nós somos do Ocidente. E somos frutos hoje, porque se nós estamos aqui, nós somos frutos de uma evangelização que aconteceu. E nós precisamos perceber que
nós estamos aqui hoje porque lá no passado, pessoas deram a vida pela missão do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós somos frutos dessa evangelização. Nós também passamos a crer, nós também passamos a acreditar. Os nossos pais nos ajudaram, os nossos pais levaram a pia batismal, lá nós fomos batizados. A palavra de Deus, ela chegou também ao nosso coração. Então aqui no Ocidente, Jesus está dizendo, do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa aonde? No céu. Muitos do Oriente e muitos do Ocidente. Então, é preciso notar também que Jesus não está dizendo que são todos os do Oriente e todos do Ocidente. Ele está dizendo muitos. Se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó. Então Jesus está olhando para trás e ele está dizendo que Abraão, Isaque e Jacó, no céu, já estão se banqueteando, já estão participando da alegria do céu. E ele está dizendo que muitos do Oriente e do Ocidente estarão lá também, junto com Abraão, junto com Isaque e junto com Jacó, porque o judaísmo começou com Abraão, os patriarcas chamados, né? Abraão, Isaque e Jacó. E foi nessa religião judaica que o Verbo se encarnou, que Jesus se fez homem. E a partir dali, os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos, como diz lá nos Atos dos Apóstolos, na cidade de Antioquia. Então, esses do Antigo Testamento que foram fiéis a Deus, Jesus agora está dizendo que muitos que virão disso aqui, estarão também no céu. Aí nós olhamos hoje, por exemplo, São Charbel, né? Eu entrei ali na sacristia, aí tem um livro ali de São Charbel, que é um santo libanês, que eu não sei quem foi que colocou lá, que eu devo ter emprestado, aí me devolveram hoje. Então estava lá. Esse santo é do Oriente. Ele já está lá. Os apóstolos são do Oriente, com exceção de Judas, os outros todos estão lá. Agora, no Ocidente, aí nós vamos percebendo quantos santos que existiram e que estão agora também no céu. No Ocidente, uma Santa Teresa d'Ávila, uma Santa Dulce, um Santo Antônio, são todos do Ocidente, que foram fiéis a Deus, eles mudaram de vida, mesmo que eles tenham passado por diversas provações, mas eles não desanimaram e morreram santamente, agora estão lá. A pergunta que fica agora para nós nessa manhã, nessa segunda-feira da primeira semana do Advento é: quando Jesus fala que do Oriente e do Ocidente muitos se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, será que essa palavra que ele está dizendo vai se referir a você também? Será que um dia você e eu estaremos também lá? Só o tempo vai dizer. Só o tempo. E aí acontece essa vinda, né?
a vinda de Jesus que virá na sua glória, como nós vimos ontem, ou a vinda dele que virá para me buscar a qualquer momento ou buscar você. Então, no dia que o Senhor vir na sua glória, tanto para buscar todos os povos ou para buscar somente você, será que Jesus vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai? Ou ele vai dizer: afastai-vos de mim? Olha a sua vida. E eu já falei para vocês aqui, ter um cargo na igreja não é garantia de vida eterna. Ser padre não é garantia de vida eterna. Pertencer à Canção Nova não é garantia de vida eterna. Pertencer a alguma ordem religiosa, como jesuítas, não é garantia de vida eterna. Garantia de vida eterna é santidade. A santidade é algo que se conquista dia após dia. É esse desejo de conversão. É esse desejo de dizer para Deus: Senhor, eu não quero pecar. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser fiel a ti. Me ajuda. Tem muita gente achando, porque tem um cargo na igreja, está com a vida garantida. Não está. Não está. Porque a sua vida mostra. É pela vida que se mostra. E não é uma vida para mostrar para os outros. É a sua vida particular. É a tua vida com Deus que vai dizer. Tem gente aí que está achando que está salvo porque ergueu impérios na igreja. Construiu igrejas, construiu santuários, construiu não sei o quê. Aí está achando que está salvo. A salvação não está em construção de igreja. A salvação está na vida santa. Abraão, Jesus está dizendo que se sentarão com Abraão, porque Abraão levou a vida santa. Isaac levou, Jacó levou, e muitos outros que vieram depois dele. E aqueles que vieram depois de Jesus também levaram uma vida santa. Repito, Santa Teresinha, ela não é santa simplesmente porque ela estava no Carmelo. É que ela estava no Carmelo e levou uma vida santa dentro do Carmelo. Porque me desculpe eu dizer assim, tem carmelitas por aí que não está levando uma vida santa dentro do Carmelo, não. Mas está lá. O cura d'Arce, São João Maria Vianney, ele não foi santo porque ele era sacerdote. É que na vida dele, sacerdotal, ele foi santo, ele levou a vida de santo. Me desculpe, ele não levou uma vida de cachorro. E aí a igreja, analisando, observando, aí também as testemunhas foram dizendo como é que era aquele homem, as penitências que ele fazia, a preocupação que ele tinha com a salvação dele e a salvação dos paroquianos, as coisas extraordinárias que ele fazia pela salvação dele. Aí a igreja disse: esse homem é santo. As virtudes heróicas dele mostram que ele é santo. Então agora a igreja diz: ele está também lá. Ele é do Ocidente, ele está lá no céu. Agora, por que tem tanta gente que, religioso, religiosa, padres, bispos, leigos por aí, que a igreja não canonizou? Nossa, mas trabalhava na igreja. Mas por que não canonizou? Vida dupla.
Nós não podemos viver vida dupla. Se criou uma mania hoje que as pessoas acham que elas, para serem santas, elas têm que ter um trabalho na igreja. Se não tiver um trabalho na igreja, ela não vai ser santa. Aonde está escrito que para ser santo tem que ter um cargo na igreja? Aí a gente encontra, né? Eu estou vendo aqui os casais, 2 casais aqui com 2 crianças. Aí hoje criou-se uma mentalidade, aí fica lá no confessionário que a gente ouve mulheres que têm que cuidar dos seus filhos e tem gente que está dizendo, não, você tem que trabalhar na igreja. Não, ela tem que trabalhar em casa, ela tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do esposo. Não, mas Jesus me falou. Mas Jesus nunca fala com a pessoa, sempre terceiriza. Por que ele não fala diretamente com a pessoa? Aí deixa os filhos em casa, vai pregar o evangelho, converte todo mundo e cria um pagão dentro de casa porque não tem tempo para evangelizar os filhos. Aí eu falo assim para essas pessoas, né? Me diga, no rito do matrimônio, qual foi o único momento em que no rito do matrimônio foi dito para você evangelizar? Por exemplo, no rito da minha ordenação, é praticamente tudo. Está tudo voltado para a evangelização. Agora, no rito do matrimônio, em que momento foi que foi dito ali para o casal que eles devem evangelizar? Foi naquela hora que a pergunta foi feita. João e Maria, vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos der e educá-los na lei de Deus e da igreja? Aqui entrou a evangelização. A evangelização do casal se dá aqui. Educar o filho na lei de Deus e da igreja. Por isso que quando os pais levam os filhos para a catequese, que hoje até a catequese a gente fica meio duvidoso, porque é uma coisa muito assim, voltada para o social, só para o social. Então, quando o pai e a mãe levam para os filhos para lá, os filhos já estão sabendo muita coisa. Por quê? Os pais se dedicaram. Uma criança dessa, depois que já está grande, ela tem que ir para uma catequese já sabendo o sinal da cruz, fazer o sinal da cruz. Mas quem foi que ensinou? Não é a catequista que tem que ensinar, são os pais que têm que ensinar. Ontem mesmo vocês dois estavam dizendo, né, que a Bruna, né, quando fala em nome do pai, diz que foi vocês que falaram, que ela já coloca a mão assim, né, na testa, não faz o sinal da cruz ainda. Mas por quê? Essa repetição que o pai vai fazendo e a mãe, em nome, filho, em nome do pai, aí coloca assim, do filho e do Espírito Santo. A criança não precisa saber ainda quem é pai, quem é filho e quem é Espírito Santo. Ela vai saber depois. Mas primeiro começa por essa etapa. Quem é que faz isso? É o pai e a mãe. Não, mas eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que pregar o evangelho. Vai pregar o evangelho e deixa seu filho sem que você pregue. Ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos, de tanta doutrinação. E uma doutrinação que vai contra os mandamentos da lei de Deus. Se os pais não fizerem essa contrapartida, como é que seus filhos vão ser santos um dia? Ainda mais com essa história agora que já está aí se falando, né? Eu não sei se é o ano que vem ou depois, não sei se é em 2023. Período integral, os filhos, período integral na escola. Imagina, né? Período integral na escola. Que tempo vai dar para os pais
pregar o evangelho para os seus filhos? Qual o tempo? Se é o Estado que vai doutrinar, e se as escolas estão tirando Deus do coração, estão lá dizendo que Deus não existe. Como eu já falei aqui para vocês, daquela criancinha, não sei se era 7 ou 8 anos, que chegou em casa e falou para a mãe: mãe, Deus não existe. Mas minha filha, quem foi que disse isso? A professora. Não, minha filha, Deus existe. Não, mamãe, a professora disse que não existe. Agora, quem é que leva mais tempo com a criança? Você vê que, se realmente isso for acontecer, olha o que é que vai acontecer. A noção de mãe vai ficar na cabeça dessas crianças, a noção de mãe, a professora. Porque já que a professora passa o dia todo, quem é que cuida dela? Ela vai em casa só para dormir. Então ela vai acreditar mais em quem? Ela vai acreditar mais em quem passa o tempo com ela. E nós não pensamos nisso aqui. Aí tem mães e pais que estão dizendo: nossa, vai ser tão bom, né? Pelo menos nós vamos descansar. Quem foi que disse que mãe e pai é para descansar? Não é para descansar, não. Educar uma criança nunca foi fácil. Vocês pensam que foi fácil minha mãe me educar? Junto com meu pai? Só meu pai é que sabe, que já está na eternidade. E minha mãe que está aqui na terra, só ela que sabe. O que foi educar esse padre José Augusto que está aqui na frente de vocês? Foi fácil? Mas nós vivemos o tempo da facilidade, né? Queremos tudo fácil. Ninguém quer se esforçar-se mais. Você quer educar seu filho sem esforço? Então pega um bonequinho, uma bonequinha, e fica ali com ela, que ela não vai dar trabalho nenhum para você. Agora, gente, é assim. Como diz Vanúzia, né? A criança já desde pequena já tem uma rama ruim, né? É fruto do pecado original. Ela já vai tramando, já vai fazendo coisinha. Menino, fica quieto. Menino, não sei o quê. Menino, não sei o quê. É assim. Agora, essa facilidade, né? Coloca lá na escola, os pais ficam fazendo o quê? Em casa, ganhando dinheiro? Para depois brigarem os dois? Eu ganho mais do que você? E como é que vão ser santos? Como vão atingir a santidade? No mundo paganizado que deu as costas para Deus e não quer saber de Deus. Como é que os pais católicos vão educar os seus filhos assim? Se eles não têm nem tempo. É só no sábado e no domingo que vocês vão ensinar? Tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para eles dizerem: Deus não existe, conversa fiada, doutrinação, ideologia de gênero. Para depois os seus filhos chegarem em casa e dizer assim: ah, mamãe, vocês estão ultrapassados. Tá ok. Termino dizendo mais uma vez. Será que Jesus vai dizer também para essas crianças que estão aqui, para os seus pais, para mim e para você, que nós também estaremos à mesa no reino dos céus? Levamos uma vida santa mesmo? Está acontecendo uma coisa extraordinária que eu acho bonito. Estão indo no confessionário pessoas que há 40 anos não confessavam. 40 anos. Só que essas pessoas ainda não estão fazendo uma boa confissão. Eles dizem que 40 anos sem confessar, 30 anos sem confessar, e às vezes vão lá e dizem apenas isso: briguei com uma pessoa. Aí a gente tem que ficar ali tentando, né? Pegar aqui alguma coisa e pergunta daqui, porque são 40 anos, né? Imagina você passar 40 anos da sua vida e você só dizer assim: briguei com o vizinho.
É muita santidade, meu Deus. Não estou julgando ninguém, mas é uma coisa extraordinária, né? Mas estão vindo, estão buscando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.